colega, amiga Sandra, a Maris, diretor Sérgio pelo convite. O objetivo, eu não preparei nada em PowerPoint, em imagens, aquela coisa toda, porque em função do assunto que conversei com a Sandra, que a gente poderia abordar, eu me sentiria mais à vontade em trocar conversas, responder perguntas com vocês, tentar tirar dúvidas dentro do meu conhecimento. Eu vou fazer uma abertura, uma introdução, e eu fico à disposição assim para troca de ideias, que eu acho que é mais importante, que eu estava dizendo para a Sandra, de repente vou trabalhar no escritório, vou trabalhar numa empresa, eu vou trabalhar com microempreendedorismo, e então de repente eu poderia abordar um tipo de assunto que não abrangesse a todos. Então eu vou tentar fazer essa troca de ideia com vocês, e estou à disposição. Queria dizer assim para vocês, primeiramente, sobre a parte de relação de trabalho, parte de ética, a parte de compromisso, a parte de deveres, a parte de direitos, a parte de obrigações, aqueles que vão tentar, como eu digo, a carreira solo, microempreendedor, que tipos de compromissos tem, qual a documentação necessária, eu posso fazer um MEI, como que eu faço o MEI, eu tenho que tirar nota, eu tenho que fazer declaração de imposto de renda, quanto que eu tenho que recolher, qual o faturamento que eu posso para ser MEI, em relação de emprego, meus direitos, minhas obrigações. Então, assim, eu vou provocar e vocês se sintam à vontade. Vamos conversando, que eu acho que vai ser mais produtivo do que eu ficar simplesmente falando. Pode ser? Claro. Então, foi a primeira voz que eu ouvi. Senhora. Qual é seu nome? Jurema. Está partindo também, está no mercado de trabalho, pretende alguma coisa, tem alguma curiosidade, alguma dúvida quanto à relação que de repente eu possa contribuir? Eu trabalho numa empresa e estou fazendo um curso de contabilidade para tentar subir de cargo nessa empresa que eu trabalho. A minha intenção é continuar ainda na mesma empresa, porém melhorar dentro da empresa. Com tudo registrado, certinho? Sim, tudo registrado. CLT, 8 horas ou 8h44. Nós, no caso, supermercado é 7 horas e 20 minutos. 7 horas e 20 minutos, a nossa carga horária diária. Mas até hoje, todas as empresas que eu trabalhei, o negócio foi bem certinho. Geralmente, hoje, em função, assim, posso dizer assim, Pelotas, pelo tipo de centro que não tem muita indústria, é mais comércio, tem as justiças praticamente todas aqui dentro, se vê, eu atuo bastante nessa área, então se vê assim, existe sempre as reclamações, a busca do direito, mas elas são bem menores hoje do que há 10 anos atrás. O movimento de reclamações, tanto parte empregador, parte empregado, caíram bastante em função que as empresas não é tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, mas melhorou bastante. Me diz uma coisa, o funcionário tendo a carteira registrada, ele pode ter um MEI também, né? Pode. Uma coisa não impede a outra. Ele só não pode ser MEI se for funcionário público, municipal, estadual ou federal. Aí ele não consegue ter a MEI, mas seletista pode. Não? Então, eu vou mais ou menos então abordar, por exemplo, assim, a MEI tem um leque bastante abrangente de atividades. Ela só não cobre aquelas atividades onde tem a formação de nível superior, é que não se consegue ter o registro de MEI, porque elas têm as categorias próprias.
o advogado, o economista, o administrador, o contador, o psicólogo, o médico, eles não conseguem MEI porque tem as categorias próprias específicas. Agora, nas outras áreas todas, de empreendedores, pessoas com laboratório, uma PET que não venda medicamento, o comércio com algumas limitações, todas elas conseguem ter esse registro, e esse registro de MEI, o que ele tem que eu vejo que é importante? A projeção do nosso tempo para a aposentadoria, que todo mundo quer chegar a um determinado momento e dizer assim, vou me aposentar, não vou trabalhar. E com esse recolhimento da MEI, tu consegue te aposentar. Ele não conta tempo de serviço, é pela idade. Essa situação dos 60 para mulheres e dos 65 para o homem. O limite anual de faturamento da MEI é R$ 81 mil, dá uma média de R$ 6.700 por mês. Não é obrigatório a emissão de nota. A nota, ela só se torna obrigatória se for alguma venda de mercadoria, no caso de quem tem a MEI, para outra empresa, senão não tem essa Tem muita empresa que procura degustadores, promotores, e pedem que eles tenham MEI para poder trabalhar. O interessante disso, de ter a MEI, porque assim, a carga tributária em cima da emissão de um RPA, que o recibo hoje praticamente ele está sem validade, ela é grande para quem está pagando. Aquele que está emitindo, ele vai ter que recolher um INSS no mínimo de 11%, e dependendo do valor, o imposto de renda. E com a MEI ele está fora disso, porque ele já está fazendo aquele recolhimento que hoje dá a média de 90 e poucos reais por mês, do benefício da MEI, que abrange todas aquelas situações para a mulher o salário maternidade, para a mulher o seguro-desemprego, o auxílio-doença, e a condição da aposentadoria, de ter. Então, tornou bem mais prático. É bem importante, foi assim, que se verifica da emissão dessa lei um grande ganho para o trabalhador, porque saiu daquela informalidade, e tu tem o benefício todo da assistência à saúde, que hoje a gente precisa, todos nós precisamos, e com uma contribuição mínima, que te dá as garantias. Sim. E antes tu não tinha, ou tu tinha o vínculo, tu tinha que ser um profissional, os recolhimentos eram altos. Pessoal, eu vou continuar provocando, porque senão, assim como eu digo, senão seria muito fácil pegar, falar de outros compromissos, de regras, de princípio, de moral, de ética, mas eu gostaria assim de interagir mais com vocês e tentar tirar dúvidas. Matheus, eu gostaria de saber por que tem empresas hoje, já aconteceu com a minha irmã. Minha irmã ela era registrada e aí o patrão dela falou, agora a partir de hoje eu vou cadastrar você como MEI, se você não quiser ficar desempregada, é a proposta que eu tenho para você. Porque aí eu sei que MEI vai ter o FGTS, vai ter o seguro-desemprego, Então, do trabalhador, eu acredito que seja uma boa vontade. No caso, se for fazer um comparativo entre estar, dependendo da atividade, entre estar com a relação CLT, com a carteira assinada, do benefício todo que tem, do recebimento das férias, com 1/3, o 13º, o recolhimento de INSS, e mais o fundo de garantia, esse, assim, representa basicamente ali de um valor X de salário, que foi mais ou menos mais tranquilo, 50% de impostos que o empregador paga. E ela, se ele fizer esse vínculo para o MEI, ele vai pagar só o salário, entre aspas, aquela coisa toda, porque essa outra parte dos encargos todos vai ficar a cargo de quem tem um MEI, Então reduz bastante a carga tributária para o empregador. Não é legal nesse sentido,
né? O que ele propôs deixa de ser aquela situação ética. Né? Ele está dando um jeito para ele se beneficiar com menor custo. Que não era para poder fazer isso, né? E aquelas coisas que, se for fazer, tipo, perante o Ministério do Trabalho, né, o Ministério Público, alguma denúncia, aquela coisa toda, fica difícil, porque assim não vai ter nada registrado de coação. Então, fica difícil de pegar e fazer uma autuação nesse sentido. Mas que não é correto, não é correto, mas usam esse artifício. Qual é a vantagem que o empreendedor tem diante de um trabalho formal que vai assinar? Como é A vantagem de ser um empreendedor dentro da empresa, ter, né, como vantagem diante de um salário de carteira assinada? Não, assim, ó, são duas situações bastante distintas, né? É que, assim, ó, dependendo da atividade, né, dentro de uma empresa, se tu for trabalhar, né, que tu tenha uma capacidade de produção, de visão de mercado maior, de que tu ser um técnico administrativo dentro da empresa, e a maior parte das empresas, por exemplo, em Pelotas mesmo, tu não tem um quadro, né, de projeção de funcionários em carreiras, né, não tem muito isso, então tu vai estar limitado àquela situação, né, no teto de remuneração de dissídios, que sempre abaixo da inflação, né, e que eu vejo, de certa forma, tu vai ter uma estabilidade e uma renda. Se tu for empreendedor, né, e tu vai prestar serviço, não vai prestar serviço para uma única pessoa, para uma única empresa. Tu abre um leque de relacionamento, né, uma rede, hoje, como se diz, bem mais abrangente, né, que te pode tranquilamente te trazer uma receita maior dentro dos objetivos. Na parte por isso, esse nome, tem todo esse apoio, tem essas lacunas, essa orientação, como fazer, como buscar as dúvidas e que foco abranger através do SEBRAE. Tem algumas coisas que são cursos, treinamentos que são pagos, mas tem um grande leque. Essa semana mesmo estava ocorrendo um sobre MEI gratuito. Então, tem todo esse aporte que vem daquela linha dos 3S, do segmento social, né, que ele tem essa abrangência. Então, se a pessoa tem um foco de empreendedor, né, eu acredito que, do meu ponto de vista, em termos de mercado, tu tem uma abrangência e um retorno, principalmente a satisfação profissional dela, remuneratória, é bem maior do que. Eu não sei como abrir minha empresa. Qual é o meu primeiro passo? Eu tenho uma ideia, uma loja, mas eu não sei nem por onde começar. Para me legalizar, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Não, por exemplo, se ela tiver, a atividade que vai ter, se ela tiver vinculada a essa projeção de R$81 mil anual, tu joga a média mês, mas o teto é ano. Hoje, esse passo é simples, através de quero abrir a minha MEI dentro da internet, que é o site do governo, e é basicamente os teus dados pessoais e o CPF que vai te gerar em 24 horas o CNPJ. E tu estipula ali a data do vencimento da emissão da DARF, tu tem conta, ela faz direto o débito em conta, todo final de mês, te gera o CNPJ e esse CNPJ te abre bastante portas, porque tem determinadas coisas que tu vai comprar que tu tem o desconto para a empresa, para a CNPJ. O CPF já não é tanto. E o imposto baixo eu tenho que pagar? Hoje fecha mais ou menos em torno de
R$ 65 mensais, o da MEI, que te dá essa condição toda de ter o CNPJ, ter a contribuição para a aposentadoria e os auxílios todos esses vinculados à mesma situação da carteira de trabalho, que te dá a assistência na via médica, aposentadoria, consulta de socorro, aquela coisa que te dá tudo. É que é diferente. O teu teto é a idade, porque no normal tu pode somar a idade com o tempo de contribuição. Ali não soma tempo de contribuição, é idade. Mulheres, aposentadoria com 60 e homens 60. Isso só na MEI? Na MEI. Esse teto de... Tá, e se a pessoa quiser abrir uma micro, tu acha que é melhor do que abrir o MEI? Aí depende. Abrange mais coisas, né? Abrange mais coisas. Aí assim, tu vai ter uma carga de impostos maiores. Aí tu vai optar ou por lucro presumido ou por lucro real. Só que aí tem que ver, e a carga de impostos ela é maior. Na MEI ela é mais simplificada. Aí tem que ver justamente se aquilo que tu está pretendendo trabalhar a compra ou venda, a prestação de serviço, se a MEI não te suporta em função de valores, no micro ele vai te ter uma carga tributária maior. Na MEI, tu mesmo pode, porque ele aciona o débito em conta e vai ser debitado aquele valor ali daquela contribuição do INSS. Na micro... Já vai ter que ter um contador já. A legislação pede que mesmo tu sabendo fazer, tem que ter um contador com aquele assinatura digital reconhecida lá pela Fazenda para informar os recolhimentos nas datas. Então, dependendo do... Tá, e aí, para se aposentar com a micro? Aí não é a mesma coisa, não é teto de idade, aí é... Não. Aí tu vai ter, na micro, tu vai ter que ter o recolhimento também da tua parte patronal, do teu INSS patronal e contar o teu... Além do imposto da empresa. Além do imposto da empresa. Aí por isso que a carga tributária é maior. Tu tem a contribuição da empresa, e aí tu tem que estipular, não que tu gaste aquilo ou que tu receba aquilo, mas tu vai ter que lançar a informação de um prolabore para, em cima daquele prolabore, fazer o cálculo do que seria o teu recolhimento previdenciário. Se eu abrir uma empresa, está dando lucro, e aí eu consigo um emprego de carteira assinada, eu mantenho a empresa ou posso cancelar? Não, se é interessante e consegue conciliar, não sendo funcionária pública, sim, pode. Tá. Bom saber. Então, quanto mais cedo começar a pagar o CNPJ, melhor. O INSS? Sim. Se tu para com a empresa, por exemplo, no caso que ela disse, eu arrumei um emprego, tá? Eu tenho uma micro e aí eu deixo ela parada ali. Pra me dar baixa nela, eu vou gastar... Sim. Porque uma época eu ouvi falar que se tu tiver 6 anos com ela parada, tu consegue dar baixa sem que o gasto diminua. Isso é verdade? Não, assim, o que acontece? Em todas as situações, tu tem a prescrição a nível de tributos municipais, estaduais ou federais. Só que a prescrição são 5 anos. Tá? Por exemplo, eu tenho lá a minha empresa e não dei baixa e não prestei as informações que, mesmo sem movimento, eu deveria prestar as informações. Não prestei as informações. Ela vai ficar com uma dívida. Isso aconteceu em 2020, 2022. Se eu for precisar fazer algum outro negócio e precisar da certidão negativa, eu não vou ter a certidão negativa. Porque ela não prestou nem aquela parada, né? Mas eu não vendi nada, eu não comprei nada, mas eu não paguei o que eu devia, eu não informei a Receita sobre essa movimentação sem movimento. Então, o que acontece? Esse período eu vou estar negativado. Eu não vou ter uma certidão negativa para poder, eu vou ter uma certidão positiva de débito.
Sim. Né? Então não consigo. Aí tá, chegamos lá em 2025, passou 5 anos. Aí eu sim, aí eu consigo pedir a baixa, porque aqueles valores que eu não recolhi, não informei, aí ele está prescrito, né, que são os 5 anos. É uma burocracia. Eu vou lá na Receita Federal, agendo, tenho que fazer uma declaração, pedir a baixa, eles concedem, né, e aí eu encaminho, dependendo do tipo de atividade, a informação para a associação comercial e pronto. Não, mas só tem esse detalhe. Eu posso não informar e não recolher, mas vou ficar em aberto até a pessoa vencer. fez tudo isso e aí ficou esses 5 anos, deu baixa lá e resolveu abrir outra empresa. É aceito, consegue abrir, não vou pensar assim, mas se a pessoa não pagou os impostos. Não, consegue. Só que tu vai gastar bastante. Outro razão social, outro CNPJ, Sim. não fica vinculado ao teu nome? Não, mas tu vai ter custo, né? E esse custo não é baixo hoje. Esse CNPJ, ele fica, no caso, por a empresa. Se eu trocar de empresa, é outro CNPJ. Ou ele fica vinculado que nem o CPF. Pela atividade. Mas assim, ó, isso tudo passa por auditoria da Receita. Sim. Se eles desconfiarem de alguma coisa, as multas da Receita elas não baixam de 100%, é 100, 200, 300% sobre o principal. É justamente para evitar esse tipo de coisa. Em relação ao seguro de saúde, sim, só o INSS te dá para você o quê? Seu acidental, sei lá, corrige outra empresa. Na lei, esse recolhimento ele cobre o auxílio de saúde, esse, no mesmo período, ele é proporcional ao que recolhe, ao MEI, e o mesmo período do famoso do INPS, da abrangência do período. Se tiver um sinistro, aí teria que ser um seguro de empresa? Não, aí não. Tem nada a ver. Não paga nada. Ele só cobre aquela parte da assistência por um período de acidente vinculado à atividade. Perguntas? Garota ali do motoboy, tem alguma vantagem de trabalhar como autônomo, assim? Trabalho com empregadores, né? Soube que na pandemia cresceu muito assim, a procura desse emprego. O interesse, o benefício, se ele tiver só uma formalidade, tudo bem, ele vai estar recebendo lá, não está pagando nada, mas ele não está projetando um futuro de aposentadoria. E uma necessidade de vou comprar uma moto nova, vou financiar uma parte, como é que eu declaro a minha receita, a minha renda? Até num acidente, uma coisa, né? Porque aí se ele estiver registrado com ele, pode se encostar. Sim. Né? Se ele não tiver. Por ser um custo baixo, o benefício que ela proporciona parece ser bem bom, né? Sim, não é bastante interessante. E tem que passar por perícia se é um acidente de trabalho ou não? Só vai lá e declara, faz a data, como é que chama aquela Não, que a perícia que o INSS busca é sempre quando é de aposentadoria por invalidez, né? Senão é fácil, possuo curso, mas tenho mais condições de trabalhar com essa mão, por condição. Aí não é relativo só a meio, é relativo ao que tu está buscando de benefício. Se é uma aposentadoria bastante rentable, aí vai cair na regra normal. E tu sempre soube que queria ser advogado ou foi mais velho? Assim? Não. Eu comecei com economia. Depois de 20 anos formado em economia, que eu fui fazer direito, né? Em função da atividade que eu faço, que foi um complemento uma da outra. Estudava em escola pública ou não? Não. Eu
comecei, eu até a quarta série eu fiz em escola pública, que hoje eu acho que não existe mais, cara, no colégio do município, no Sagrado Coração de Jesus. Comecei aí e aí depois passei para a escola particular. Se pudesse dar um conselho para esses jovens, qual seria? Conselho é uma coisa que não é fácil de dar, porque assim, eu acredito muito assim nas pessoas, na construção do seu eu, através daquilo que tu quer buscar, do meio que tu vive, com que tu trabalha, teus laços de famílias, não é aquilo ali que diz assim, eu vou ser isso. Eu digo que sempre o teu comportamento ele está vinculado a esse convívio, Hoje aqui, o colega do lado, o vizinho, aonde eu trabalho, e tu busca dentro daquela relação de que existindo os conceitos de certo, de errado, tu busca aquilo que é melhor para ti. Então eu acredito muito assim, que independente da onde tu estudou ou da onde tu mora, se tu souber olhar o que tu quer, tu constrói o teu eu e vai buscar. Não é impossível as pessoas, e não é assim, o que eu vou colocar em função da tua provocação, não é uma situação assim de preconceito. Não é dizer assim, que fulano estudou no colégio do município, ou estudou no colégio estadual, ou porque mora mais afastado, que ele não consegue, não vai ter a mesma condição, a mesma oportunidade. Eu tenho vários amigos de atividades que assim, são pessoas que eram um pouco mais de dificuldade em função do local onde moravam, da condição de família, e que simplesmente espontâneo. Então eu acho que assim, que todos têm condições, só tem que saber como buscar, como almejar, não usar isso como interferência. Não posso porque eu moro lá. Não, eu acho que não. Eu acho que tu tem que focar sempre no positivo e no que tu busca, porque é isso que nos faz crescer. Eu, quando comecei, por exemplo, eu trabalho muito forte com perícia em processos. Hoje eu faço aqui, faço Rio Grande, faço Jaguarão, eu faço Porto Alegre, eu atendo São Paulo. Eu digo para vocês, quando eu peguei o primeiro processo, eu não sabia nem o que era um processo. Eu não sabia aonde começava o processo, onde terminava. Aí tu vai olhando, aquela coisa toda, e conversa com um, e aí conversa com o outro. Aí alguém daqui a pouco diz assim, mas tem vários declaratórios, tu não viu ali? Eu digo, mas o que é isso? Tem um acórdão, eu digo, bonita a palavra, acórdão. Mas sabia eu lá o que era? Então as primeiras coisas que eu fiz foi assim, totalmente erradas, não tinha outra maneira, mas eu não fiz aquilo por maldade, porque eu não sabia. Aí tu começa, errei aqui, aí tu vai e busca, olha, uma orientação. A internet praticamente nós não tinha, Então tu vai, conversa com um, conversa com outro, pergunta, e isso, a tua vontade, a tua busca, hoje eu atendo tranquilo, Porto Alegre, São Paulo, toda hora me ligam buscando na informação. Eu trabalho muito com área tributária e na área de precatórios a parte de análise do processo. Estudei bastante para isso, estudo bastante, eu trabalho até tarde, final de semana, de noite, mas assim, eu não tenho o direito de reclamar, porque eu construí um nome, eu construí um campo de trabalho para mim. E não foi fácil, mas é prazeroso. Tem horas que, digamos assim, não me pagaram, ou o que eu pedi está aquém da condição, mas acontece que se lembraram do teu nome, do teu conhecimento, da tua capacidade para fazer, e eu acho que é isso que nos fortalece. Então, tentando trazer para esse momento aqui,
em função de que estão trabalhando, ou CLT, ou informal, ou um mototáxi, ou um entregador, ou um administrador, ou um técnico aqui. Eu acho que o zelo, o objetivo de buscar uma condição melhor e trabalhar em função das próprias relações, daquilo que se quer, é o mais importante de tudo, é o caminho, é a força de vontade do ir querer fazer, né? Não em função de... Eu sei que não é fácil, nunca foi, né? Mas da gente não esmorecer frente a isso. Eu acho que são aquelas famosas que tem nos livros, as pedras nos caminhos, os tombos, que nos fazem crescer e a gente mostrar que é capaz, né? Eu digo, jamais pensei quando eu comecei que eu dei aula no estado, eu dei aula para cursos de pós-graduação aqui em Pelotas, em Bagé, né? Em função do relacionamento com a Sandra, me convidou hoje para vir conversar com vocês. De repente posso não somar tudo aquilo que queriam, mas assim, as pessoas se lembram que tu tem um conhecimento, que tu tem uma capacidade e que tu pode, né, de alguma forma somar, né, de uma forma positiva para um crescimento, para um objetivo. Eu acho que é esse o objetivo de se estar aqui hoje, conversar. Um pouco frio hoje, não muito, menos umidade. Poderiam estar em casa, uma TV, um jornal, um cinema, né? E nós estamos aqui conversando. Eu acho que a gente tem que fazer disso, né, um crescimento, um olhar, né, que a gente possa sempre agregar no futuro. Mais perguntas? Ele pode, né? Se, assim, em primeiro lugar, ele tem que ver se ele consegue dar conta em função da carga horária. Se ele está trabalhando numa empresa, dependendo da atividade, ele tem no mínimo 6 horas, no máximo 8h44, né, de segunda a sexta, para não trabalhar ou sábado, ou 7h20, ou dependendo do tipo de atividade, não tem ou 12h36, ou 24, e assim vai. Se ele conseguir manter, que eu acho importante, na situação dele, se ele conseguir manter o vínculo, abrir, no caso, pela atividade dele, ele conseguiria arrumar meio, né, e atender outros e somar as vendas do tempo, né, ou fazer isso por um tempo e depois se desvincular pela atividade, porque assim, hoje é um mercado, esse mercado de TI, esse mercado de programação, tem muita busca, né, de profissionais, aquela quantidade de pessoas que conheçam, né. Ele pode fazer isso, só tem que ver se conseguiria conciliar. No caso, a ideia dele seria abrir o CNPJ, mas continuar trabalhando na mesma empresa que ele está ensinando. Mudar, no caso. Na empresa. Aí é o seguinte, né, ele passar para a MEI, né, só tem que ver, ele vai perder o fim, ele não vai ter alguns direitos e também não vai ter algumas obrigações. Nesse momento tem que ver o que seria mais produtivo. Para a empresa é bem mais interessante ele ser MEI, porque ela pagaria honorário. Se ele conseguir valorizar a hora técnica de assistência dessa empresa que seja superior ao salário dele, digamos assim, uma remuneração de R$2.000, a empresa paga R$2.000, ele tem um contra-cheque dele, ele tem a retenção de 9,5% de INSS, se tem vale de transporte, tem aquele teto de ele paga até 6% sobre o salário de contribuição, então ele estivesse recebendo, vamos chutar, uns 1.700. Se ele vai para a MEI, ele vai recolher, hoje, arredondando
de R$70. E ele conseguiria manter, tem que ver a conta, conseguiria manter o valor da hora técnica dele que superasse o valor que ele contribui, que ele recebe de salário. Aí seria interessante, só tem que ver essa contrapartida. Ele não ficaria distrito direto só a essa empresa, ele abriria outras portas, mas no primeiro momento só tem que ver se é interessante, se ele conseguiria fazer essa situação, porque ele vai precisar emitir uma nota, que não é problema nenhum, porque é uma empresa, é só para ela justificar o que está pagando, mas que ele conseguisse manter um valor da hora técnica dele de prestação que fosse no mínimo que ele recebe. Sim, não tem. Porque só teria problema assim. As únicas dificuldades que tinham antes, que as empresas faziam, porque hoje não fazem. Ficou caro o funcionário e tal, aquela coisa, para fazer aquela jogada. Demite, deixa passar 90 dias e readmite. Era outra função, aquela coisa toda, eu não recordo, só que assim, depois quando o funcionário sai e entra na justiça, recebe de todo o período. Então, e hoje com a MEI, ele vai ter no CNPJ do nome dele, não existe esse risco para a empresa. Ele pode sair hoje, e a MEI ele faz em 24 horas, está disponível para o cadastro, não teria problema nenhum. E não afeta, a empresa não fica em risco, não fica exposta a uma reclamatória de que eu saí para cá todo mundo. Não, assim, o que acontece? As atividades de MEI, elas batem num teto, que é esse de R$81 anual, que dá uma média de exatamente 650 por mês. Fica nesse jogo. Se ultrapassar isso aí, ele não consegue ser MEI. Ele vai ter que ser MEI. E para ser MEI, aí a tributação é menor. Desculpa, Gabriel, o que existe nessa situação? Ele não, com a atividade da lei, tem essas jogadas que se fazem. Tu não tem que emitir nota de tudo. Então, tu tem que fazer uma emissão esporádica para poder justificar. Uma nota mês, no outro mês não. Então consegue jogar. Ele de repente consegue atender outras empresas, faturar acima de 50% disso do ano. Só que ele não, se a empresa aceitar, não precisar da nota, aí é difícil, ele consegue fazer isso. Agora, se precisar da nota, a MEI está limitada a faturamento do uma nota. Só que a tributação, aí a tributação fica mais cara. Mais alguém? Daqui a pouco chegou para estrear. Gurias, não quer?
pergunta, e aí se a pessoa, no caso, for 5 anos, se aposenta com qual a porcentagem do que tu paga, que tu vai receber? Aí é o seguinte, né? Essas pegadinhas estão todas lá dentro. O INSS hoje ele tem aquele teto de aposentadoria dos 6.700. A média é das últimas 80 contribuições, as últimas maiores 80 contribuições, e tem aquele fator, né, fator que eles chamam fator INSS, que ele não te dá o 100% da contribuição. Ele cai ali em média de 75% daquilo que tu recebia. Né? E nessa situação da MEI, né, ela vai vincular mais ou menos ao salário mínimo. Porque senão ficaria muito fácil. Vai lá, 5 anos, faz a MEI e me aposento com o teto. Não, ela vincula uma aposentadoria, uma receita mais ou menos nessa proporção que eles aí fazem a média de um salário mínimo. Outra pergunta, Cláudia. A minha mãe é costurera, né? Costurou a vida toda. Mas nunca emitiu uma nota fiscal, nunca pagou um imposto, nada. Ela está com 70 anos. Se ela quisesse se aposentar, contribuir agora, quanto tempo ela teria que pagar? Ou não? Não tem mais jeito? Não. Mas pode se aposentar por idade, não pode? Ela pode se aposentar por idade. Sim, mas o problema todo é que como não teve antes, até mais ou menos uns 10 anos atrás, tu conseguia justamente nessas atividades de costureira, sapateira, pintora, aquela coisa toda, tu vai lá fazer uma declaração e recolhia um período atrasado e aposentava. Só que tu ia, digamos assim, tu recolhia o equivalente a 1 ano e tu ia desfrutar ainda 10 para frente. São essas situações que causou o rombo que eles tentam ajustar, de que não tem o valor hoje suficiente para manter todos aqueles que seriam aposentados. Por isso que estão toda hora puxam daqui, puxam daqui. Então hoje tu não consegue mais fazer essa situação. Então, um exemplo assim, hoje já não existe mais isso, mas há muito tempo atrás a mulher ficava só em casa, cuidando do filho do marido e se aposentava por idade. Hoje não, se ela não tiver nunca tido assinado a carteira, tiver... É assim, como é que eu vou te dizer? Eu não posso afirmar, porque tu teria que entrar com um requerimento na tipo de atividade doméstica, registrar a MEI, e a menor receita que tem é o salário mínimo. Eu só não sei, eu vou te ser sincero, eu posso pesquisar, passar para a Sandra amanhã e te trazer essa informação correta. Eu não vou te afirmar hoje porque Sim. eu não trabalho diretamente com a parte de benefício, eu tenho uma visão geral de tudo. Tá. Mas posso, amanhã eu já tenho essa resposta com certeza. Mas assim, eu não sei se não teria que ter no mínimo 12 meses de contribuição, e em função da idade declarar que é doméstica, aquela coisa toda, para ter o benefício de aposentadoria. Porque isso tudo se fazia antes. E aí depois eles vetaram. Que tem algumas regrinhas. Hoje eu sei que não até domino. se a pessoa fica recebendo uma aposentadoria, a mulher fica no caso do marido que falece, quando ela se aposenta ela perde, né? Antigamente não, antigamente a pessoa ficava com as 2 aposentadorias, hoje eu sei que... Em alguns casos. Não é todos. Que é assim, o que acontece? Pensão é diferente de aposentadoria. Tu não tem 2 aposentadorias, mas tu pode, através do relacionamento, um dos cônjuges veio a falecer e era dependente, tu tem o direito do pensionamento. Tu pode acumular o pensionamento com a aposentadoria. Agora, 2 aposentadorias e 2 pensionamentos. Eu acho que não, eu tenho uma cunhada que ela está por se aposentar e ela me disse, eu vou perder a pensão do... Meu irmão faleceu já faz vários anos. E eu digo, mas por que ela disse, não, agora perde. Então, talvez ela consiga até ficar com as 2. Dependendo da situação, que tem algumas regras específicas nesse sentido. Porque eu tenho
Ele tinha uma microempresa quando Eu faleceu. tenho conhecidos E ela que trabalha na tem empresa. a pensão ainda e a aposentadoria. Então, mas tem regras específicas para isso. Eu sei que tu não acumula as duas. Sim. As duas pensões ou duas aposentadorias. Não, tu não. Sim, mas aí se forem diferentes tem como tentar, pelo menos. E pode ficar ela mais alta ou não? O governo decide. Não pode. Tu faz uma declaração abrindo mão de tal não é isso. Não tem graça também. Dá bem, né? Sim, pelo menos isso. Mínimo. Obrigada, então. Seguimos. Então vim direto para cá. Eu gostaria que fosse exatamente assim, um bate-papo com vocês sobre esse assunto bastante importante, que é um assunto que a gente lida no dia a dia do escritório e hoje em dia é um assunto muito relevante para a atividade empresária, para a atividade profissional aqui no nosso país. Só antes eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu já estou ali, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a minha vida profissional. Resumindo, sou advogado militante, trabalho com isso todos os dias da minha vida. Eu trabalho com empresa e esse é o meu negócio, tá? Constituir empresas, evitar problemas, fazer planejamento societário, tributário, atuar em causas, enfim. E também tenho de vez em quando a oportunidade de dar algumas aulas sobre o assunto. É por isso que eu me coloquei à disposição para vir aqui falar com vocês quando colocaram o conselho lá da Prefeitura de Desenvolvimento Econômico que eu participo, que eu acho importante estar inserido na comunidade, principalmente com os estudantes, para a gente passar a nossa mensagem de empreendedorismo e trazer alguns pontos técnicos para vocês. Eu quero que vocês entendam que existe técnica para tudo, inclusive para exercer atividade empresária, inclusive para abrir e montar uma startup. E que a possibilidade, a probabilidade de vocês quebrarem e dar muito mal se não se atentar para isso é enorme. Nós temos uma carência gigante aqui no Brasil, que é a escassez enorme de orientação técnica referente a esse assunto. No Brasil se incentiva muito pela necessidade, ou seja, a pessoa está desempregada, precisando de dinheiro, vai empreender de qualquer jeito, mas por outro lado se empodera, se explica, se justifica muito pouco o beabá da atividade empresária. E a legislação cobra de todos, o fisco cobra de todos. Então é a mesma coisa que largar alguém numa arena com leões, sem a mínima condição de lutar, sem a mínima técnica, como entender aquilo. Porque quando a gente está exercendo atividade empresária, não é muito, às vezes, sobre o produto em si ou sobre o serviço, mas é muito mais sobre a capacidade de empresariar essa atividade, de pegar todos aqueles elementos de produção, capital, insumos, mão de obra, tecnologia, e aviá-los de forma que aquilo funcione. Tá bem? E a legislação no Brasil é muito clara nesse aspecto, uma legislação bem resolvida. Então, se eu quero empreender, eu tenho que minimamente saber o beabá de como fazer isso. E hoje em dia se fala muito de startup. Eu vou tentar desmistificar um pouco sobre isso para vocês. Só que primeiro eu quero saber como é que aqui vocês estão, me corrija se eu estiver errado, fazendo um ensino técnico ou em contabilidade, administração ou informática, é isso? Isso. Quem daqui é da área da contabilidade? Levanta o braço para perceber. Da área da administração e de informática. Quem aqui tem alguma atividade profissional também, além de estudar? Levante o dedo. Quem não levantar não faz nada, então. E quem desses tem atividade profissional com ligação ao que está estudando atualmente já? E quem aqui quer estudar para ter conhecimento e mudar a atividade profissional e conectar com o que está estudando? Então é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero colocar vocês um pouco mais no jogo, para que vocês entendam o negócio, o business, a estratégia, como realizar uma atividade empresária aqui no Brasil. Tá? Existem várias nuances, vários detalhes. Só que isso não é tão complexo assim. Existem alguns colegas meus que prestam um desfavor enorme à comunidade e criar complexidades onde não era para ter. Porque quem quer empreender tem que entender claramente o que está fazendo. Claramente, inclusive do ponto de vista jurídico. Se eu não entendo algo, aquilo vai dar errado. Porque eu não vou conseguir gerir, administrar os vetores daquele negócio. Vocês percebem isso? Então vejam,
Quem é que gosta de jogar carta? Quem é que joga, tipo, o que que tu joga? Truco, pontinho, canastra? Canastra, ninguém sabe jogar? Tu que joga canastra, tu já sentou para jogar canastra sem saber as regras? Tu acha que daria certo? Então por que será que as pessoas abrem empresa sem saber as regras? Será que tem alguma possibilidade de dar certo? Olha, às vezes até dá, mas é muito mais um ato do acaso do que qualquer outra coisa. Como você mesmo deve estar estudando, a grande maioria aqui estuda administração de empresa, não é? A gestão desses fatores todos que tem que se conectar. O colega ali está estudando a gestão dos sonhos. Mas também é válido, pode abrir um negócio nessa área, né? Imagina um metaverso, estudar os sonhos, seria interessante. Tô brincando, pode dormir, não te atrapalha comigo aí. Não... Se eu falar muito alto, me desculpa. Bom, então primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que entender claramente, afinal de contas, o que é startup? Eu vou falar para quem não sabe sobre os aspectos societários de startup. Primeira coisa, aspecto societário. O que é societário? Alguém se arrisca a dizer? Quando eu quero falar de algo societário, o que eu estou querendo me referir? É normal vocês não saberem, então você pode dar um chute, nada a ver, que não tem problema. Senão vocês nem estariam aqui se eu soubesse, né? O que a palavra societário indica para vocês? Sócios. Sócio, sociedade. Quem tem sociedade tem uma empresa, um negócio, uma atividade. Quando a gente fala aspecto societário, significa o que a lei brasileira fala sobre como exercer uma atividade empresarial. Por exemplo, eu posso... Desculpa, quem falou? Sociedade. Perfeitamente. Exato, como é teu nome? Exatamente, Rafael. Se eu vou me constituir o meu negócio como uma sociedade anônima, uma SA, uma sociedade limitada, se essa sociedade limitada vai ter um sócio só, que hoje em dia é possível, se eu vou ser um MEI, se eu vou ter uma limitada, já falei, enfim, outros aspectos possíveis. Só que tudo isso, como vocês devem imaginar, está altamente regrado na lei. Vocês sabiam disso? Qual lei que traz as regras das sociedades? Quem é que chuta? Tem uma lei muito famosa aqui no Brasil, que é uma lei enorme. O Código Civil. Estudasse, hein, jovem? Isso aí, parabéns. O Código Civil, no artigo 967 seguintes, tem um livro inteiro chamado Direito de Empresa. E ali, ele caracteriza, ele especifica como que se faz para se registrar, como se pode, como não pode exercer uma empresa. Eu não posso sair à torta à direita fazendo as coisas de qualquer jeito. Se eu quiser vender pipoca na praça e fizer aquilo de forma profissional, para ganhar dinheiro, aplicando os insumos, a tecnologia de fazer uma boa pipoca, enfim, ainda assim eu tenho que me registrar como empresário. Você sabia disso? No Brasil vige um princípio que se veda a atividade informal. Não estou dizendo que ela não existe, é outra coisa. Aliás, o poder público tinha que fazer mais eventos como esse, empoderar os empreendedores para eles se formalizarem. E essa é uma outra informação que eu trago para vocês. A nossa legislação é uma das mais avançadas do mundo, vocês sabiam? O sistema de e-mail aqui no Brasil é incrivelmente simples e é uma porta aberta enorme para eu sair da informalidade. Vocês sabiam disso? No Brasil, pode-se entrar num portal, que é um portal do empreendedor, em poucos passos criar um CNPJ, depois de ir na respectiva Secretaria Municipal, se eu vou prestar serviço para poder dar nota eletrônica, eu vou estar regularizado, recolhendo uma guia única com todos os tributos e ainda contribuindo com o INSS, com a questão previdenciária, que eu vi que era o mote do outro encontro aqui. Isso é espetacular. Se eu não me engano, atualmente, quanto é que está o MEI aí? Quem é que lembra? Hã? R$65 por mês. Eu estou pagando toda a carga tributária e contribuindo com o INSS, como se estivesse contribuindo com o salário mínimo. Para me aposentar, para quem é mulher, poder ter filho, auxílio acidente, enfim. Vocês sabiam disso? Então, nós temos que entender e conhecer para aproveitar esses benefícios. E vocês vão atuar exatamente nisso. Ou quem quiser empreender, empreendendo, ou assessorando clientes que vão agir assim. Tá bem? Então, o primeiro mito que nós temos que derrubar: governo, política, não tem nada a ver com legislação e com sistema societário legal. Vocês entendem? Não interessa se é o Bolsonaro, o Lula, o Pedrinho, a Mariazinha ou o Badainho. O que importa é o sistema legal que nós temos que conhecer. E eu posso
elogiar ou criticar tecnicamente o sistema legal desconectado de elementos políticos. Tanto é verdade que o sistema do MEI foi criado na época que o Brasil tinha uma administração mais esquerdista. Então é completamente insano conectar essas coisas, como eu vejo algum fazer. Não, se o determinado candidato for eleito, acabou o empreendedorismo no Brasil. Se o fulano se eleito. Isso é importante que a gente entenda. Nós temos que ser técnico na análise. Nós temos que entender as normas, a doutrina, para poder ou empreender ou assessorar quem está empreendendo. A gente tem que se abster um pouco de dar opinião política sobre as coisas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu vejo um monte de gente criticando, metendo pau no sistema legal brasileiro, simplesmente porque quer meter pau no sistema político, confunde as coisas. Por exemplo, eu tenho excelentes legislações da época da ditadura, que foi um período péssimo no Brasil historicamente, mas tem legislações bem feitas nessa época. A lei das SA, por exemplo, 6404. Nós temos que desconectar, e aqui eu quero que vocês tenham um approach técnico das coisas. Eu não estou falando se é bom ou ruim, eu estou falando como se faz e como a melhor forma de se regrar. Por exemplo, se eu quero exercer uma atividade empresária, uma startup, um negócio disruptivo, novo, que eu quero colocar no mercado altamente escalável, com um sócio, tenho um pequeno capital, vou receber aportes de investidores anjos, eu preciso saber que tem um jeito lá na lei de eu fazer isso limitando o meu capital pessoal, a televisão da minha sala, a minha roupa, os brinquedos do meu filho. O que se chama isso? Limitação da responsabilidade, vocês entendem? A lei permite que eu exerça atividade limitando a minha responsabilidade pessoal. Quem é que sabia disso? Quem é que não sabia? Tem gente que não está nem aí, porque não falou que sabia e não sabia. Tô brincando. Não tem problema não saber as coisas. Várias coisas que eu vou falar para vocês é bem novidoso, tá? São assuntos bem avançados tecnicamente. Por isso que eu fiz tanta questão, que me convidou, foi a senhora, né? Foi. E vir aqui. Vocês são um público que normalmente eu não consigo chegar. Porque eu trabalho numa banca de advocacia corporativa que normalmente atua para quem já é empresário e tem mais condições. E existe um gap gigante quem está estudando, que tem que ter a formação, só que técnica, porque acontece no mundo real. Por isso que para mim, estar aqui hoje é uma das coisas mais importantes que eu vou fazer, talvez esse mês, eu acho. Não sei se para vocês é importante, para mim é. E se eu puder fazer vocês entenderem uma vírgula do que eu estou falando, e permitir que vocês, ou cliente de vocês, exerçam uma atividade, criem uma startup e formem uma limitada, e se quebrar não perca o patrimônio particular, para mim já valeu a pena. Por isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar. Tá bem? Afinal, o que é uma startup? Quem é que sabe dizer aqui o que é uma startup? Vou fechar o antivírus aqui. O antivírus. O que é uma startup? Você sabe o que é startup. Se você estivesse num bar tomando uma cerveja, isso você falar, né? Só porque está aqui na minha frente. Quem é que acha que é uma startup? São ideias que são criadas e colocadas em uma incubadora para teste durante 2 anos, mais ou menos, para ver se ela vai ser aprovada, se ela vai dar resultados ou não, né? A princípio, o início é por aí, né? Eu não vou... como é teu nome? Leonardo. Rafael, né? 2 que eu já me conto aqui. Já me conheci do tipo, mas eu vi que ficou meio amigo para ter teu nome. Como é teu nome? Andressa. Não existe resposta certa para isso. O que tu falou sobre certo aspecto está correto. Eu não tenho a resposta sobre o que é uma startup. E vocês vão ver que nem a legislação tem. Inclusive nem os expertos. Porque na verdade não importa tanto o que é uma startup. Importa sim em regrar e criar condições para que essas ideias novas que tu está referindo gerem novos negócios. Que gerem empregos, movimentem a economia e botem lucro no bolso dos investidores. Aí a economia gira e as coisas avançam. O microempreendedorismo é a salvação do Brasil. Você sabia disso? O Brasil vai evoluir, vai diminuir a miséria, a pobreza com o microempreendedorismo. Não só ele, mas também. Nada mais empoderado do que um empreendedor. Que ele exerce uma atividade, ele tem empregado, ele próprio se remunera, ele vive bem, ele tem lucro, ele agrega valor, ele estuda, ele compartilha, ele evolui, ele se educa.
O microempreendedor é uma figura sensacional que melhora o ambiente em qualquer lugar. Se eu pegar a vila mais remota de uma comunidade e olhar lá o microempreendedor, pode ser uma moça ou um rapaz que faça docinho para vender na rua, ele vai agregar, porque ele está comprando insumos, aplicando uma tecnologia, vendendo aquilo com uma margem, então ele faz circular a economia de quem vende, talvez ele subcontrate alguém para ajudar na distribuição, ele vai ter uma vida digna com um trabalho bom. Se ele fizer um bom trabalho, entregar bons produtos, ele pode ter mais margem, pode ganhar dinheiro, pode crescer. O microempreendedorismo é o que pega as pessoas lá no fundo da mão e faz que elas possam ser milionários. Vocês já pensaram sobre isso? Nós temos que ser amigo do empreendedor. Nós temos que ser empreendedores. Entende? Então, segundo mito que eu quero derrubar aqui com vocês. Posso falar uma coisa? Depois que eu acabar, tu pode, mas agora eu vou seguir e te dou a palavra. O segundo mito que eu quero derrubar aqui com vocês hoje. Lucro é fundamental. Atividade empresária é a melhor amiga das pessoas pobres e miseráveis. Ela é que vai alçar essas pessoas a uma melhor condição. Atividade honesta, lícita, com lucro. Não existe atividade empresária sem lucro. Vocês percebem isso? Nós temos que derrubar essas barreiras mentais que a gente tem, que é feio ter lucro, que o empresário é ladrão, que ganhou dinheiro, que roubou os outros. Não. Essas pessoas, que não precisa ser um milionário, pode ser um cara que fatura 2 mil por mês, 3 mil por mês, vendendo bala na sinaleira. Se ele empresariar essa atividade, vendendo pipoca no parque, ele gira a economia. E como nós vivemos num país, graças a Deus, livre, qualquer pessoa pode ascender. Qual é o caminho melhor para ascender socialmente, educacionalmente, de todos os aspectos? Moralmente, como ser humano, ser uma melhor pessoa, fraternalmente, do que exercer uma atividade que me alce, que eu tenha mais condições, de acordo com o meu trabalho, com um elemento replicador. Já se deram conta do que significa eu faturar 100 mil como microempreendedor? Aquele 100 mil tem um fator de replicador gigantesco, porque parte dele eu vou comprar de insumo, vou tomar serviço, vou botar no meu lucro, vou arrumar um empregado, vou dar uma margem de empregado de comissão se as coisas andarem bem. Vocês entendem o efeito multiplicador que isso tem na economia? Então isso é muito importante. Vocês têm obrigação de ter esse mindset que eu estou falando, porque vocês trabalham com isso. Vocês não estão estudando para ser administrador de empresa, contador, não for estudar, atuar com empresas, sim ou não? Sim. Então nós temos que entender que nós temos que ser amigo do lucro. Só que nós temos que lutar para que todo mundo tenha direito de ter lucro, legalmente, sem falcatrua, sem corrupção. Esse que é o segredo. Se vocês pegam o avião lá para a Suécia, vocês acham que o segredo da Suécia tem esse nível espetacular, que ele tem desenvolvimento econômico, baixíssima miséria, ou qualquer outro país aí bem sucedido? Vocês acham que é porque o governo dá dinheiro para as pessoas? Pode até ser, ajudar a dar uma condição mínima para a pessoa sair daquela noção de miséria muito grande que é importante. Mas todas as vezes vocês vão ver que existe ali o empreendedorismo arraigado nos níveis mais baixos da sociedade. Pequenos empreendedores que movimentam as coisas, que fazem um fluxo financeiro acontecer. Entende? O empreendedor é uma pessoa que lidera, é uma pessoa positiva, que agrega. Ele quer sempre melhor, porque ele quer vender mais, entregar melhor serviço. Ele tem que tratar bem quem trabalha com ele, quem ele atende. Ele tem que procurar se educar. Ele tem que ser servo da sociedade, tem que apoiar os outros. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Nós precisamos trabalhar para que os negócios tenham lucro. Não existe empresa sem lucro. Vocês entendem? Quanto mais lucro, melhor. O problema é quando o sistema é desequilibrado e tem lucro quem não faz por onde. Sonega, comete desvios, não entende a legislação. Pode falar, meu jovem. Não, eu ia te falar assim, hoje no Brasil aqui, eu vejo, principalmente aqui, conhecidos que eu tenho, que falta uma política para ensinar os novos empreendedores, muitos, a administrar realmente a empresa, não que o pessoal monta uma empresa, aí começa a ganhar um certo lucro e eles acham que estão ricos. Aí eles começam a gastar dinheiro, então
estão ganhando centavos. E o que acontece? Ao longo de 1 ano, 2 anos, a maioria está falindo. Porque eles gastam dinheiro achando que estão ganhando dinheiro, milhões, e não estão, eles estão ganhando centavos. No momento que eles botarem a cabeça no lugar e ver que eles estão ganhando centavos, e gastar centavos, a empresa não vai variar. Sim, eu pegando o teu gancho, concordo com o que tu está falando. É por isso que a gente tem que estudar essas coisas que nós vamos falar agora. Um dos elementos disso que tu está falando, para ter uma boa gestão, é exatamente conhecer os critérios técnicos de administração, de contabilidade. Uma boa contabilidade é fundamental. O mercado nunca teve tanta carência de bons contadores honestos, conheçam as normas, trabalhem com afinco. Existem muitas oportunidades nessa área. Em gestão empresarial de microempreendedores existe muita oportunidade, tá bem? Então é verdade, essa técnica tem que ser aplicada. E é o que agora eu quero ver. Veja, nós já conversamos sobre uma noção de startup. São aqueles negócios novos, altamente disruptivos, ideias que basicamente muito vão se construindo no dia a dia, na prática. Eu tenho ideias e vou colocando aquilo acontecer, ver se dá certo, se não dá. Às vezes com pouco capital. Ideias que são altamente escaláveis, muitas vezes vinculadas com tecnologia, né? Existe muito essa noção de startup com tecnologia. Enfim, é por aí. A gente já tem uma noção boa do que seria uma startup. Aliás, startup tem a ver com isso: iniciar, ascender, subir, avançar, pôr em prática, movimentar, pegar uma ideia e colocá-la em prática. Tá bem? No Brasil, recentemente foi criada uma lei muito importante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamada de Marco Legal das Startups. Alguém já ouviu falar do Marco Legal das Startups? É a Lei Complementar 182. Ela é bem novinha, não tem problema se vocês não tiverem ouvido falar, porque a maioria dos meus colegas também não sabe que existe. E ela trouxe várias modificações no sentido de simplificar o sistema e trazer benefícios efetivos para essas empresas menores, disruptivas, de alta tecnologia, na grande maioria das vezes, as startups. Então é um bom ponto de partida a gente entender o conceito de startup que está lá nessa lei. Eu copiei aqui para vocês o artigo 4º da Lei Complementar 182. Só que para não aborrecê-los, eu bolei um esqueminha aqui, na verdade não foi eu, foi meus colegas do escritório, para simplificar. Aqui nós poderíamos dizer que a gente tem um conceito, um fluxograma simples do que seria uma startup. Vamos lá. Então, é um empresário individual, ou uma ERE, eu vou falar que é isso, ou limitada, ou uma SA, que tem uma receita bruta, ou seja, o resultado de tudo que ela fatura, tudo que ela vende ou presta de serviços, de até 16 milhões no ano anterior. Vejam que limite grande. Um negócio com faturamento de até 16 milhões pode ser um negócio bem estruturado, principalmente na área de serviço. Então o legislador foi bem, como é que eu vou dizer, propositivo nesse aspecto. Porque às vezes, se vocês pegar, tem muitos negócios com anos que não tem faturamento interno, 16 milhões no ano, né? Mas enfim, aqui entra no conceito. Além disso, a lei fala que não basta ser uma empresa que fature até 16 milhões no ano, ou 1.333.000 por mês. Ela tem também que ter um modelo inovador de negócio. E aí o legislador traz alguns elementos para caracterizar o que seria isso. Então, novas soluções, novos serviços para resolver problemas que não se tem solução até hoje, produtos novos, inovadores, soluções de tecnologia, aplicativos, enfim. Nas mais variadas áreas eu posso ter uma atividade inovadora, com soluções tecnológicas para resolver uma dor, um problema das pessoas, não é verdade? Por isso que o conceito é bastante amplo. Eu posso ter uma startup lá na área de saúde, na área de alimentos, das mais variadas áreas. Sempre tem um jeito de fazer algo novo de forma inovadora, ou seja, resolver melhor, de forma mais barata, mais efetiva, um problema que já existe, ou algo novo que está surgindo agora, diante das mudanças na nossa sociedade, tá bem? A lei traz esses elementos, então eu preciso ter um negócio que efetivamente seja inovador. Além disso, a empresa não pode ter mais do que 10 anos de constituição. De novo, pessoal, vejam, pela lei é startup quem tem até 10 anos, então não precisa ser uma empresa nova. Eu posso ter um negócio com 6 anos de estrada, que já é bastante, e eu não posso me caracterizar como startup. De novo, a legislação foi boa nesse aspecto, ela ampliou o leque. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa lei criou várias
situações benéficas para as startups. Várias, vou falar rapidinho depois. Só que ela tinha que dizer assim, olha, eu estou criando coisas boas, vamos pensar assim. Para quem que eu estou criando coisas boas? Para startup. Então eu, lei, tenho que dizer que para mim o que é startup. Vocês entendem que é isso que eu estou falando agora? No momento que a lei abre a porteira, passa mais gente. Se beneficia mais desses requisitos, não é verdade? Então esses são os requisitos aqui. Bom, efetivamente, e eu fiz aquela, Leonardo, aquela indicada, vamos dizer mais antiga, do conceito, exatamente por isso, porque eu quero mostrar aqui como é abstrato essa noção de startup. Né? Vejam, eu trouxe aqui para vocês conceitos que normalmente se usam, inclusive um muito usado lá pelo Sebrae para falar da startup. Olha como é abrangente isso aqui. É a noção de empresa emergente. Seria um conceito de startup. O que emerge, o que surge, o novidoso, o que é novo. Vocês compreendem isso? Isso é um bom entendimento, um bom ponto de partida, né? Normalmente o que emerge, o que é novo, é porque vai ter um modelo de negócio inovador, não é verdade? Mas o Sebrae, mais especificamente aqui a fonte no site, fala assim, ó. Então startup, o conceito seria uma empresa inovadora com custos de manutenção muito baixos, mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. Então aqui já está se falando de budget, ou seja, valores iniciais de negócios baixos, alta escalabilidade, a empresa pode crescer rápido, por isso que muitas empresas de tecnologia começam como startups, né? Com alta possibilidade de lucro. O que é que tem a ver com as startups? Como elas têm uma atividade muito arriscada, a maioria, não dá para dizer a maioria, mas várias não dão certo. O negócio é tão novidoso, não dá certo. Mas quando dão certo, elas conseguem dar um retorno muito grande para os empreendedores ou para os investidores. Isso também é uma situação muito comum nas startups. No entanto, há uma definição mais atual, que parece satisfazer a diversos especialistas e investidores. Vamos ver qual é. Uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, o Leonardo falou um pouco sobre isso, trabalhando em condições de extrema incerteza. Então vejam, são noções abstratas que a gente tem, porque é difícil conceituar startup. É mesmo que eu vou fazer um teste para vocês. Se eu chegar assim e disser, como é teu nome, colega? Otávio. Tu sabe o que é uma coisa fofa, né? Define para mim o que é fofo. Então, o que é fofo? Tipo pessoa ou objeto? Uma coisa fofa. Um bebê é fofo. Não, uma coisa fofa. O que é fofo? Uma almofada. Não, mas é uma almofada. Para saber o que é fofo. Macio. Não, macio é macio. Fofo é fofo. O que é fofo? É isso que eu quero dizer. A gente sabe o que é fofo. Mas é difícil te dizer, não, Otávio? Tu já fica assim, não, fofo. Ah, o cara que é muito legal comigo, uma moça, ela é fofa, o neném é fofinho. Mas é fofinho, fofo, posso pegar o fofo, né? Pega um travesseirinho, é fofo. Eu sei o que é, não sei explicar. Aqui é a mesma coisa. É por isso que eu quero que vocês se prendam exatamente nesses elementos aqui, ó. Porque o legislador se ocupou em nos dizer o que é o que não é startup para fim legal. Então tá bem. É uma empresa com menos de 10 anos, regularmente constituída, que fature menos de 16 milhões no ano, que tem um negócio inovador. Tá bem, ok. Alguém não entendeu? Tá pelada a coruja. Aí se alguém te perguntar, dá o conceito de startup. Aí tu fala, é fofo. É difícil essa do fofo, né? Otávio? Sacaninha, né? Ó, olha só. Aqui talvez seja o ponto mais relevante. Eu prometo que eu já vou encerrar minha fala aqui para não ficar na nossa demais. Eu sei que está fruta de noite. Você deve estar com a cabeça cansado. Vamos só mais um pouquinho e já encerrar. Esse aqui é o ponto alto da minha conversa com vocês hoje, tá? Analisado isso aqui, a gente encerra. A minha missão hoje aqui, então, primeiro, é trazer vocês para o meu lado e ser amigos do lucro. Segundo, vocês entenderem que é preciso conhecer tecnicamente as normas de gestão, legais, contábeis, para exercer a empresa e mitigar o risco de quebra. Estou falando sobre isso. Terceiro, eu quero que vocês fiquem na mente, sonhem comigo quando ouvir isso. O microempreendedor, o pequeno empreendedor vai salvar o Brasil da miséria. Você pode acreditar em mim. Nada mais disruptivo do que o empreendedor. E agora o quarto ponto que eu quero que vocês fiquem na cabeça
Veja que legal isso que eu estou falando. Olha que propósito bacana que vocês estão estudando. Você pode pensar que se vocês forem bons contadores ou administradores ou na informática, sei lá o quê, vocês podem estar exercendo um propósito nobre que é ajudar a sociedade. Vocês podem ajudar o cara que vende pipoca lá na avenida a, se ele quebrar, ele não perder tudo que ele tem. Ou talvez vai conseguir ter uma margem. Ou talvez contribuir com o INSS, ele sofreu um acidente, ele está segurado. Vejam, empresa não tem nada a ver com milionário, com Avenida Paulista, com prédio de 20 andares, como a gente olha na internet. Empresa tem a ver com pegar algum capital, uma tecnologia, saber fazer aquilo, botar tudo aquilo ali para funcionar e vender um produto, fabricar alguma coisa, prestar um serviço. É um multiplicador de riqueza. Vocês entendem isso daí? E as startups são uma forma espetacular para fazer isso. Por quê? Eu faço de forma escalável, pode crescer rápido, inicio de qualquer jeito, vou levando uma ideia, tiro do papel, boto na prática. Posso fazer que investidores me apoiem, coloquem dinheiro no meu negócio. E faço isso de forma inovadora. A inovação também é uma das salvações da humanidade. Como fazer algo melhor, agredindo menos o meio ambiente, permitindo uma melhor escalabilidade social e econômica, entregando melhor resultado, baixando o preço, sendo mais efetivo, gastando menos energia, enfim. Inovação tem a ver com isso, não tem, Otávio? Não é? Agora, vamos lá, tecnicamente. Na prática, você deve estar pensando, beleza, Guilherme, ótimo, blá blá blá, conversa furada. Hoje é quinta-feira de noite, eu quero saber o faz-me rir, o que interessa. Quais são as formas que está lá na lei que alguém pode iniciar a exercer, ou com seus amigos, com seus sócios, exercer a atividade empresária, exercer uma startup? Por que eu falei exercer? Porque empresa a gente exerce. A empresa não é um lugar, um prédio lá, eu vou lá na empresa, isso é errado de falar, se vocês deram conta, a gente até fala, né? Eu vou lá na empresa, como se fosse um lugar. Mas a empresa é uma coisa que eu faço, é uma atividade. Eu empreendo, eu exerço empresa. O que é exercer empresa? É pegar o capital, uma tecnologia, insumos, mão de obra, organizar todos esses elementos, botar eles a rodar dia a dia, administrando, gerindo, controlando, fazendo lançamentos, para faturar mais do que eu gasto e ter lucro. E nesse processo pagar imposto, que é fundamental, pagar meus empregados bem, que é fundamental, colaborar com a economia, entregar bons produtos, serviços e por aí vai. Então a gente exerce empresa. Como eu exerço empresa? Vamos lá. Primeira forma, que é a mais arriscada possível, nós temos que ter muito cuidado, que é o empresário individual. O que é o empresário individual? Aqui no Brasil, o empresário individual é uma pessoa física que vai lá na junta, se registra e exerce empresa. Só que qual é o problema do empresário individual? Grave. Não tem separação patrimonial. O empresário individual não é pessoa jurídica. Ele só tem o CNPJ. Esperar a moto passar, porque isso é importante. Ele só tem o CNPJ por equiparação, para pagar os mesmos impostos de pessoa jurídica. O que significa isso? Se eu me inscrevo como empresário individual, tenho lá minha loja, minha fábrica, enfim, e quebro, as minhas coisas particulares vão entrar para pagar os meus devedores, meus credores. Então é muito arriscado. Por que é ruim se inscrever como empresário individual? Porque dá o mesmo trabalho hoje em dia do que criar uma limitada de um só, que a lei atualmente permite, eu não preciso nem ter sócio. E lá eu tenho limitação da responsabilidade. Se eu quebrar na limitada, a empresa que está devendo os bens que ela tinha em empresa, não eu, sócio. Vocês entendem isso? Dá o mesmo trabalho se registrar com uma limitada do pessoal de um só, ou mais de um se tiver sócio. Empresário individual é o mesmo trabalho. Não é parecido, é o mesmo. Hoje em dia é tudo eletrônico na junta. O sistema aqui do Rio Grande do Sul é muito bom, inclusive, de registro empresarial, da Justiça RS. Quem atua com isso deve saber o que eu estou falando. Então, qual é o primeiro recado para vocês? Não usem empresa individual. Tirem o vocabulário de vocês. Vocês veem um cliente que estão pensando em empreender, não vai ser por empresa individual. Já sai de cara com uma limitada. Antes nós tínhamos um problema de criar sociedades empresárias limitadas. Qual era? Elas tinham que ter no mínimo 2 sócios, lembra disso? Só que a partir de 2012 se resolveu isso, criando uma figura que hoje em dia nem existe mais, que é a EIRELI, ou EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que ela era limitada de um só, que tinha que ter o capital social mínimo, 6 salários mínimos, enfim. É um instituto também que está em desuso, foi encerrado, porque hoje, de uns 3 anos para cá, limitada pode ter um sócio só.
Sabe disso? Está no caput, artigo 1052 do Código Civil. Então, o cara que quer iniciar um negócio, o cliente de vocês ou vocês, cria uma limitada. Não sou sozinho, sou eu, não tem problema. Uma limitada tem uma pessoa que é dona de todo o capital para as cotas. E aí eu constituo uma pessoa jurídica, tá? O outro modelo, já é um pouco mais sofisticado, é o das sociedades anônimas. Esse modelo se utiliza para negócios que vão precisar de relações societárias complexas com acionistas, com capital mais diluído, tem uma complexidade legal muito maior. Então é difícil uma startup começar como SA. Pode, mas é difícil. E a SA tem um problema, sociedade anônima. Qual é o problema da SA? Vê se alguém sabe aqui. Um problema de ordem fiscal, prático, assim, muito ruim. Ela não pode optar pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime simplificado aqui no Brasil que traz vários benefícios para as empresas. Participar de licitações com vantagens, desburocratização, lançamentos contábeis simplificados. Eu posso ter só um livro caixa detalhado, por exemplo. Não precisa ter balanço patrimonial DRE. Enfim, vários outros benefícios. Acesso a crédito. E um dos benefícios do Simples Nacional, ou melhor, CME ou EPP, é o Simples Nacional, que é pagar todos os tributos de forma unificada. E na grande maioria das vezes, depende do serviço, depende da atividade, é muito mais barato pagar tributo pelo Simples, principalmente quando o negócio é pequeno. Entende? Então, olha só, se eu tenho um negócio novo, está começando, uma startup, e eu já inicio ele comercial e não vou poder optar pelo Simples, eu posso estar em desvantagem. Vou ter uma carga tributária provavelmente mais alta, ou do lucro presumido ou lucro real. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o legislador perdeu uma baita chance de arrumar isso. Lembra que eu falei da lei complementar 182 para vocês? Estava lá no projeto. Como é teu nome? A senhora é professora ou aluna aqui? Luna. Como é teu nome? Jurema. Juliana. Jurema. Jurema, quando eu cheguei, tu levantou, achei que tu era professora também. Jurema, minha tia se chama Jurema. Saudade da minha tia. Jurema, estava no projeto deixar as SA que se caracterizassem como startup e ficar no Simples, porque a lei complementar 33 proíbe. Só que aí na hora do bate-boca, ela sabe como é que é o Congresso Nacional, toma lá da cá, setor dando pressão e tal, o governo não tira, vai cair arrecadação. Eles tiraram e não resolveram esse nosso problema. Por que seria uma solução? Porque às vezes as SA são as figuras importantes para tu fazer aqueles acordos de acionista complexo para o investidor querer colocar dinheiro. Eles conseguem se esconder e não ter perigo de ter responsabilidade se o negócio quebra. Nas SA a gente consegue fazer isso, vocês entendem? Só que infelizmente... Então assim, se eu tenho uma startup, ela está começando e constituo como SA, eu tenho que saber que eu não vou poder optar pelo Simples, um problema gravíssimo, hoje em dia. Por isso que, na grande maioria das vezes, qual é o modelo societário que vocês acham? Qual é o tipo societário que a gente usa para exercer a empresa? Qual é que vocês acham que é o melhor? Limitada. A limitada. Aqui dá para dizer, a grande maioria das vezes, nós vamos criar uma sociedade limitada. Se tiver mais de um, botamos o sócio, através do contrato social e tal. Se tiver só um, a gente cria uma sociedade limitada que tem um titular só, todas as cotas são da pessoa, mas ainda assim ela é limitada. A responsabilidade do sócio é limitada ao valor que ele botou na empresa. Se a empresa quebrar e ficar com dívida, ele não deve nada. Salvo se ele fizer mutreta, cometer ilegalidade. É outra coisa, não vou nem falar disso, porque a gente já cria uma sofisticação técnica que não é o nosso enfoque. Tá bem? Bom, e para encerrar a minha fala, eu gostaria de falar desse carinha aqui, porque ele é uma figura muito importante. Porque vocês poderiam estar pensando assim, mas o Guilherme está falando bobagem. Por que ele está metendo o MEI no meio? Porque o MEI nem é um tipo societário, né? Não é mesmo. Se vocês forem olhar no Código Civil, não está lá. Pessoa jurídica, MEI é uma pessoa jurídica. Mas por que eu trago aqui? O MEI, ele é muito mais uma forma de exercer a atividade. Só que ele é tão específico, ele é tão sui generis aqui no Brasil, que ele quase vira um tipo societário diferente. Porque é tão simples me registrar como MEI, ele tem especificidades tão grandes, por exemplo, essa de recolher um valor fixo, independentemente do que eu vender, o que eu faturar, a possibilidade de ter um empregado só, o limite de faturar 78 mil por ano, se eu não me engano, essa simplificação de não precisar nem dar nota fiscal. Sabia que o MEI não precisa? Normalmente quem é MEI dá nota porque está prestando serviço para uma PJ e a pessoa pede. Só uma vez por ano faz uma declaração de ajuste anual. Esse ano encerra agora no final de junho, inclusive quem tem MEI aqui tem que se atentar. O MEI é uma figura tão sensacional para quem quer entrar, sair lá da informalidade, que ele acaba merecendo algumas rias. Só que é o seguinte,
No fundo, o MEI é muito perigoso. Por que o MEI é perigoso? Quem é que sabe? Pelo mesmo motivo do empresário individual. Vamos destrinchar o nome. O que significa MEI? Qual é o problema? É o individual. Então, todo MEI vai de peito aberto para o negócio. Ele não tem limitação de responsabilidade. Então, se eu crio um MEI ou quebrar, é o meu patrimônio, as coisas da minha casa, o meu sofá, minha TV, o meu laptop, vocês entendem? Então, qual é a nossa indicação técnica? É usar o MEI, sim, realmente para aqueles negócios muito pequenos, que estão simplesmente saindo da informalidade, que precisam ter um CNPJ para comprar uma condição melhor, para atender empresas. Mas o negócio começou a ganhar corpo. Se eu chego a falar a palavra startup, já não faz mais sentido o MEI. Então, hoje em dia, uma startup, que aí tem que ser uma pessoa sozinha, como MEI, seria um erro técnico. Né? Porque é muito arriscado, vocês entendem? Então, esse negócio disruptivo, novo, tecnológico, enfim, é melhor que seja exercido através de uma empresa limitada, uma sociedade limitada, ainda que seja de um só, mais de um. Seria um erro, porque às vezes no dia a dia, pessoal, o dia a dia nos afoga. A gente está cheio de coisa para fazer, trabalha sozinho, uma vela para cada santo, compra, vende, presta serviço, e aí o tempo vai passando, não tem tempo, aí cria um meio de qualquer jeito, fica usando aquele CNPJ e não para pensar, para estruturar. Quem é que se identificou com isso que eu falei? Não é assim que acontece no dia a dia, na nossa vida? E aí, quando a gente vê, o negócio já ganhou corpo, a gente está inclusive ocultando, já sei, está faturando mais do que 78 mil por ano, e segue lá como MEI. Qual é o problema? O problema é que nós vamos estar altamente vulneráveis. Não vamos poder ter sócio, nenhum investidor vai querer aportar dinheiro no nosso negócio, está na desorganização societária. Então a orientação é, se eu falo de startup, constituição, regramento, planejamento, necessariamente eu tenho que falar ou de sociedade limitada ou de SA. E se for SA, aí o negócio tem que ser um pouco maior, porque eu preciso de mais investimento de consultoria, análise contábil, os documentos são mais complexos. E lembrem, a SA não pode optar pelo regime do Simples Nacional. Se for tributariamente melhor, pode tirar a competitividade do negócio. Tá bem? Boa noite, obrigado pela paciência. Se tiver algum questionamento, eu estou à disposição. Satisfação.